Um milionário pagou a conta de uma mãe no supermercado. No dia seguinte, ele ficou surpreso com o que ela foi capaz de fazer. Paulo acordava todos os dias exatamente às 7 horas da manhã, sem precisar de despertador. Era quase como se o vazio da casa fizesse questão de lembrá-lo que o dia havia começado. Ele se sentava na beira da cama, olhava para o lado vazio onde antes dormia Beatriz e respirava fundo. O silêncio era o único som que preenchia o quarto. Nem o canto dos pássaros, que vinham das árvores imensas do lado de fora, conseguia disfarçar a sensação de que algo estava constantemente faltando. A mansão em que ele morava era enorme, com seus corredores longos e pisos impecavelmente brilhantes. Tudo estava em ordem, como Beatriz sempre gostava. Mas agora parecia que essa perfeição só servia para lembrá-lo da ausência dela. Os móveis antigos, as paredes pintadas com tons neutros, os quadros cuidadosamente pendurados, tudo parecia uma peça de um museu onde ele era o único visitante. Paulo tinha dinheiro, muito dinheiro. Isso nunca foi um problema. Ele era dono de várias empresas, tinha investimentos que garantiriam conforto por gerações e nenhum compromisso com contas a pagar ou dívidas. Mas o que o dinheiro não comprava era o calor que um dia ele encontrou nos olhos de Beatriz. Desde que ela se foi, ele sentia que a vida havia perdido as cores. Até as flores no jardim pareciam menos vivas. O café da manhã era sempre igual. Torradas, um pouco de manteiga e café preto. Paulo sentava-se na mesa gigantesca da sala de jantar, onde antes ele e Beatriz passavam horas conversando, e comia, em silêncio. Nem ligava à televisão. O barulho das notícias ou de um programa qualquer parecia um incômodo. Ele queria o silêncio, mas ao mesmo tempo odiava o vazio que ele trazia. Era como estar preso em um ciclo. Quanto mais ele fugia, mais o silêncio o encontrava. Todos os dias, depois de tomar seu café, Paulo seguia para o túmulo de Beatriz. Era um ritual sagrado. Ele colocava uma camisa social bem passada, um casaco elegante, mesmo que não fosse necessário, e saía com o carro para o cemitério. Era uma viagem curta, mas cheia de significado para ele. Chegando lá, ele se ajoelhava diante do túmulo, passava os dedos pelas letras gravadas na lápide e ficava ali, em silêncio, com os olhos fechados, como se esperasse ouvir a voz dela, em sua mente. Naqueles momentos, a dor de perder Beatriz era tão forte que parecia quase física. Ele lembrava do jeito que ela ria das piadas dele, mesmo quando não eram engraçadas. Do jeito que ela segurava sua mão durante os filmes como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Do jeito que ela fazia questão de decorar a casa com detalhes que traziam vida ao lugar. Agora, sem ela, tudo parecia frio. O tempo não curava, ao menos não para Paulo. Fazia 3 anos desde que Beatriz havia morrido, mas ele ainda acordava, com a esperança, mesmo que irracional, de que tudo tivesse sido um pesadelo. E quando percebia que não era, sentia o mesmo aperto no peito de sempre. Beatriz era o centro do mundo dele, e sem ela, o mundo parecia ter perdido o eixo. Ele não era um homem de muitos amigos. Durante os anos de casamento, Beatriz era a mais sociável do casal. Ela fazia questão de organizar jantares, chamar os vizinhos, criar momentos especiais. Paulo sempre preferiu ficar em segundo plano, mas gostava de ver como ela brilhava quando todos estavam por perto. Agora, com ela fora de cena, ele cortou laços com quase todo mundo. As pessoas tentaram por um tempo, telefonemas, mensagens, convites. Mas Paulo sempre dava desculpas, até que as mensagens começaram a desaparecer e os convites pararam de chegar. Na verdade, ele não queria que ninguém visse o que ele havia se tornado. Para o mundo, ele era Paulo, o milionário bem-sucedido, dono de uma fortuna invejável. Mas dentro daquela mansão, ele era só um homem quebrado, alguém que não sabia como seguir em frente. Havia dias em que ele simplesmente vagava pela casa, andava pelos corredores, abria portas, parava diante das janelas e olhava para fora. Ele tinha uma biblioteca enorme, cheia de livros que Beatriz adorava. Mas desde que ela se foi, ele nunca conseguiu abrir nenhum. Estavam todos lá,
intactos, como um santuário que ele não tinha coragem de tocar. Às vezes, Paulo ficava horas sentado na poltrona da sala de estar, olhando para o vazio. Ele não chorava. Já havia derramado tantas lágrimas que agora parecia que não havia mais nenhuma para sair. Em vez disso, ele sentia uma dor constante, como um peso que ele carregava no peito todos os dias. Paulo sabia que precisava fazer algo. Ele sabia que não podia continuar daquele jeito. Mas a questão era: o quê? Nada parecia fazer sentido. Ele tinha o dinheiro, mas não tinha com quem compartilhá-lo. Tinha uma casa linda, mas ela parecia apenas um lugar onde ele se escondia do mundo. Cada dia parecia exatamente igual ao anterior, e ele temia que o resto de sua vida fosse um eco interminável dessa solidão. E assim era a rotina de Paulo. Ele não falava disso para ninguém, mas vivia esperando algo, qualquer coisa, que quebrasse o ciclo em que ele estava preso. Um sinal, um acaso, uma mudança. Qualquer coisa que pudesse trazer um pouco de vida àquele vazio. Mas, naquele momento, ele só tinha o silêncio. E o silêncio era ensurdecedor. Paulo não era um homem que gostava de sair de casa, mas toda semana, às quartas-feiras, ele ia ao supermercado. Era o tipo de tarefa que ele costumava delegar no passado. Mas desde que Beatriz partiu, parecia a única desculpa para sair da mansão, e por pelo menos 1 hora, fingir que ainda fazia parte do mundo. Ele sempre escolhia o mesmo horário, logo, depois do café da manhã, quando o mercado estava mais vazio. Passava pelas prateleiras com o carrinho praticamente vazio, pegando só o essencial: pão, café, frutas e, às vezes, um chocolate ou uma garrafa de vinho que ele sabia que provavelmente nem abriria. O ato de andar pelos corredores era quase automático. Ele nem olhava para os outros clientes, nem prestava atenção no som ambiente ou nos avisos que ecoavam no alto-falante. Era só mais um dia igual aos outros. Naquele dia específico, algo chamou sua atenção. Não era um grande evento, nem algo que as pessoas notariam com facilidade. Uma mulher estava parada no corredor dos enlatados, olhando fixamente para uma prateleira. Ela tinha um carrinho pela metade, com algumas coisas básicas, e segurava na mão uma lata de feijão, como se estivesse decidindo se podia ou não colocá-la no carrinho. A mulher era jovem, talvez nos seus 20 e poucos anos. Vestia roupas simples, um jeans já gasto e uma camiseta branca. O cabelo estava preso em um coque desajeitado, com alguns fios escapando, e ela tinha uma expressão de cansaço no rosto. Ao lado dela, havia um menino pequeno, talvez uns 5 anos, brincando com as rodas do carrinho de compras. Ele fazia sons de carro com a boca, sem ligar para o que estava acontecendo. Paulo normalmente não prestava atenção nas pessoas, mas algo naquela cena fez com que ele parasse por um momento. Talvez fosse a expressão dela, tão cheia de preocupação, ou o jeito como o menino parecia alheio à tensão que ela carregava. Ele tentou desviar o olhar, mas percebeu que ela colocou a lata de feijão de volta na prateleira, suspirou baixinho e empurrou o carrinho para frente, indo embora com passos lentos. Sem pensar muito, Paulo seguiu na mesma direção. Ele não sabia por quê, mas havia algo que o incomodava. Ele a encontrou novamente na seção de congelados. Ela estava olhando para os preços, claramente fazendo cálculos na cabeça. O menino puxava sua camisa, pedindo algo que ele viu na prateleira. "Mamãe, posso levar, por favor?" disse o menino, segurando uma caixa colorida de nuggets em formato de dinossauro. Ela sorriu para ele, mas era um sorriso cansado, daqueles que tentam esconder a verdade. "Não hoje, meu amor. A gente leva na próxima vez, tá?" respondeu, acariciando o cabelo dele. O menino soltou a caixa devagar e voltou a brincar com o carrinho. Mas Paulo viu como os olhos dela se demoraram na caixa por alguns segundos, antes de se afastar. Ele sabia o que aquilo significava. De repente, sem pensar muito, Paulo pegou a mesma caixa de nuggets e seguiu para o caixa. Ele se viu agindo no impulso, algo que raramente fazia. Ele chegou antes dela na fila e passou suas poucas compras junto, com a caixa de nuggets.
Quando terminou, esperou por ela do lado de fora. Ela apareceu alguns minutos depois, empurrando o carrinho devagar, com o menino ainda brincando ao lado. Quando ela passou por ele, Paulo estendeu a caixa. "Acho que você esqueceu isso", disse ele, tentando soar casual, mas se sentindo estranhamente nervoso. Ela olhou para a caixa e depois para ele, confusa. Eu não comprei isso." "Eu sei. Está tudo bem. É para ele", disse, apontando para o menino, que olhava curioso. Ela hesitou por um momento, mas então pegou a caixa com cuidado, como se fosse algo muito mais precioso do que nuggets de dinossauro. "Obrigada", disse ela com a voz baixa, mas cheia de gratidão. Seus olhos brilhavam, e Paulo sentiu um nó na garganta. "Não foi nada", respondeu, dando um pequeno sorriso antes de se virar para ir embora. Enquanto ele caminhava para o carro, ouviu o menino gritar animado. "Mamãe, eu disse que a gente ia levar." O som fez Paulo sorrir, algo que não fazia há muito tempo. Por mais simples que fosse, aquele momento parecia diferente. Ele não sabia o nome dela, nem a história dela, mas por algum motivo, sentia que aquele encontro tinha significado. E pela primeira vez em anos, ele foi para casa com a sensação de que talvez o dia tivesse sido um pouco menos vazio. Quando Paulo chegou em casa depois do encontro no supermercado, algo dentro dele parecia diferente. Era difícil colocar em palavras, mas era como se por um breve momento, o silêncio que costumava dominá-lo tivesse se afastado. Ele entrou na mansão como fazia todos os dias, mas dessa vez percebeu algo que antes passava despercebido. O eco dos próprios passos no chão de mármore parecia menos pesado. Ele colocou as compras sobre a bancada da cozinha e ficou olhando para elas por um instante. Não era como se tivesse feito algo extraordinário, mas o simples ato de estender aquela caixa de nuggets para o menino no supermercado mexeu com ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha feito algo que importava, ainda que fosse algo pequeno. Enquanto organizava os itens, os pensamentos voltaram para a mulher e o menino. Ele não sabia o nome deles, mas a expressão de alívio no rosto dela ficou gravada em sua mente. A gratidão genuína nos olhos daquela jovem, o sorriso tímido que ela deu antes de seguir em frente. Por mais simples que tivesse sido o gesto, ele se perguntou o que aquilo tinha significado para ela. Paulo abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e se encostou na bancada, olhando para a sala de estar vazia. Há quanto tempo ele não fazia algo por outra pessoa que não fosse uma transação comercial ou um gesto mecânico? Antes, Beatriz sempre o incentivava a prestar atenção nas pessoas ao seu redor. Ela dizia que pequenos gestos de bondade podiam fazer a diferença, mas Paulo nunca deu muita importância a isso. Ele era prático, sempre focado em metas, negócios, números, e sem perceber, acabou construindo uma vida cheia de conforto, mas vazia de significado. Naquela tarde, ele decidiu sair para caminhar pelo jardim, algo que raramente fazia. O sol estava forte, iluminando o gramado bem cuidado e as flores que Beatriz adorava. As árvores balançavam suavemente com o vento, mas mesmo com a beleza, ao seu redor, Paulo não conseguia ignorar a sensação de vazio que ainda pairava. Enquanto caminhava, ele pensou em como sua vida tinha se resumido àquela mansão e ao cemitério. Era um ciclo fechado, sem surpresas, sem desafios, sem propósito. Antes, ele justificava isso dizendo que estava em luto, mas agora começava a questionar se isso não era apenas uma desculpa para evitar se envolver com o mundo lá fora. O menino do supermercado, com o sorriso estampado no rosto por causa de uma simples caixa de nuggets, parecia mais vivo do que Paulo havia se sentido em anos, e a mãe dele, apesar de claramente exausta e preocupada, ainda tinha uma força nos olhos, uma determinação que Paulo não via em si mesmo há muito tempo. Eles eram desconhecidos, mas tinham algo que ele havia perdido. Ao passar pelo banco de madeira onde Beatriz costumava sentar para ler, Paulo parou e se sentou ali. Era o lugar preferido dela no jardim, com vista para as flores que ela mesma havia plantado. Por um momento, ele fechou os olhos e tentou se lembrar da voz dela, das conversas que tinham sobre o futuro, sobre a vida que queriam construir juntos. Beatriz era cheia de vida.
Ela acreditava que cada dia era uma oportunidade de fazer algo que tivesse significado, mesmo que fosse apenas para uma pessoa. Paulo, por outro lado, sempre viveu para alcançar objetivos grandes, palpáveis, que ele pudesse medir. Agora, ele percebia que talvez fosse exatamente por isso que ele se sentia tão perdido. Quando ele abriu os olhos novamente, percebeu que havia algo diferente dentro de si. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse disposto a olhar para fora da bolha que ele mesmo criou. Não era uma decisão consciente, mas uma semente que começava a germinar. O mundo lá fora ainda parecia distante, mas o pequeno gesto no supermercado fez Paulo perceber que ele ainda podia se conectar com as pessoas, que ainda havia espaço para algo novo em sua vida. Ele voltou para dentro de casa, sentou-se na poltrona da sala e ficou pensando na jovem mãe e no menino. Será que eles estavam bem? Será que ela tinha mais alguém para ajudá-la? Paulo sabia que não era da sua conta, mas algo o incomodava. Ele queria fazer mais, mas não sabia exatamente o que. Quando a noite chegou, Paulo se deitou na cama e olhou para o teto, como fazia todas as noites. Mas dessa vez, o peso do silêncio parecia um pouco menos opressor. Ele ainda sentia a ausência de Beatriz. Isso nunca mudaria. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele pensou que talvez ainda houvesse algo para ele lá fora. Algo que pudesse dar sentido aos dias que até então pareciam vazios e intermináveis. Ele fechou os olhos com a imagem do menino brincando com o carrinho ainda fresca na memória. E pela primeira vez, desde que Beatriz se foi, Paulo adormeceu pensando que talvez a vida ainda pudesse lhe oferecer algo além do vazio. Na manhã seguinte, Paulo seguiu sua rotina habitual, vestindo a camisa social que sempre usava em suas visitas ao túmulo de Beatriz. O caminho até o cemitério era o mesmo de sempre. Ele já conhecia cada curva da estrada, cada árvore no acostamento. Era um percurso que ele fazia no automático, sem pensar muito, apenas se deixando levar. Ao chegar, estacionou no lugar de sempre e seguiu em direção ao túmulo. O ar estava fresco, e o silêncio do cemitério era quase reconfortante para ele. Paulo nunca se sentia desconfortável ali. Na verdade, era o único lugar onde ele sentia que ainda estava conectado a Beatriz, como se ela estivesse esperando por ele. Quando virou a última esquina do caminho que levava até o túmulo, ele parou de repente. A alguns passos de distância, havia uma figura que ele reconheceu imediatamente. Era a mulher do supermercado, a mesma jovem que ele tinha ajudado no dia anterior. Ela estava ali, parada em frente ao túmulo de Beatriz. Tinha as mãos juntas, segurando algo pequeno. Parecia um papel ou uma foto. E o rosto dela estava sério, quase triste. O menino, Lucas, estava sentado no chão, brincando com um galho que ele havia encontrado. Ele fazia desenhos na terra, enquanto a mãe olhava fixamente para a lápide, como se estivesse tentando decifrar algo. Paulo ficou parado por alguns segundos, tentando entender o que ela estava fazendo ali. Não fazia sentido. Como alguém que ele tinha encontrado por acaso no supermercado poderia estar agora, no dia seguinte, diante do túmulo da mulher que ele amava? Ele deu alguns passos para frente, ainda sem saber exatamente o que dizer. Quando ela percebeu a presença dele, virou-se rapidamente, parecendo surpresa. Paulo não era bom em ler expressões, mas o rosto dela parecia misturar alívio e constrangimento. Ela puxou Lucas suavemente para perto de si, como se estivesse tentando protegê-lo, e então olhou para Paulo com uma hesitação evidente. Depois de um momento de silêncio, foi ela quem quebrou o gelo. Desculpe, eu não sabia que o senhor estaria aqui. Eu não queria invadir. Paulo balançou a cabeça ainda confuso. Tudo bem, mas o que você está fazendo aqui? Ela hesitou antes de responder, segurando mais firme o papel em suas mãos. Parecia que estava tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei se isso vai fazer sentido, mas eu estou procurando minha mãe biológica. Aquilo pegou Paulo de surpresa. Ele franziu o senho, ainda tentando processar o que ela estava dizendo. Ela parecia nervosa, mas continuou falando,
como se precisasse tirar aquilo do peito. Eu cresci em um orfanato. Minha mãe me deixou lá quando eu era bebê, e eu nunca soube muito sobre ela. Mas recentemente consegui acessar alguns registros. O nome dela era Beatriz. Beatriz Mendes. Paulo sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Ele olhou para o túmulo de Beatriz, depois para a jovem à sua frente. Era impossível. Não podia ser verdade. Ele queria dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Eu sei que isso parece estranho, mas o nome bate. E a idade também. Eu não sei se é a mesma pessoa, mas eu precisava vir aqui e ver, saber se eu estou no caminho certo. Paulo continuava sem reação. Tudo parecia um borrão na cabeça dele. Beatriz nunca havia mencionado nada sobre isso. Eles eram casados há anos, e ela nunca falou sobre ter uma filha ou ter passado por algo assim. A ideia era inconcebível, mas ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de que aquela mulher não estava mentindo. O menino Lucas puxou a barra da camisa da mãe, chamando sua atenção. Mamãe, quem é esse moço? Ela se abaixou para ficar na altura do filho, enquanto Paulo ainda tentava organizar os pensamentos. Esse é um amigo. Ele deve conhecer a pessoa que estamos procurando. Paulo finalmente conseguiu se recompor o suficiente para falar, embora sua voz saísse mais baixa do que ele pretendia. Você está dizendo que acha que Beatriz era sua mãe? A jovem assentiu. Eu não. Tenho certeza, mas tudo aponta para isso. Eu não quero invadir sua vida, nem nada do tipo. Só quero entender de onde eu vim, quem ela era. Houve um silêncio pesado entre eles, interrompido apenas pelo som do vento passando pelas árvores. Paulo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ele estava confuso, incrédulo e, ao mesmo tempo, estranhamente movido pela história dela. Eu não sei o que dizer. Ele finalmente admitiu. Eu nunca soube que Beatriz teve uma filha. Ela deu um sorriso triste. Talvez ela tenha tido os motivos dela para guardar isso. Eu não sei. Só quero respostas. Paulo olhou para o túmulo de Beatriz novamente. Ele sentia como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça sem metade das peças. Mas naquele momento, uma coisa era clara. Ele não podia ignorar aquela jovem, nem o que ela estava dizendo. O que começou como uma visita comum ao cemitério tinha virado algo completamente diferente. E pela primeira vez, Paulo sentiu que aquela conexão inesperada poderia mudar tudo o que ele achava que sabia sobre Beatriz e sobre si mesmo. Paulo não conseguia parar de pensar no que tinha acabado de ouvir no cemitério. Quando voltou para casa, cada canto da mansão parecia mais carregado de memórias e dúvidas. Beatriz, a mulher que ele conheceu tão profundamente, ou achava que conhecia, poderia ter guardado um segredo tão grande. Ele andava de um lado para o outro na sala, tentando encaixar as peças. Camila. O nome dela ecoava na mente dele. Ela parecia tão sincera, tão perdida em busca de algo que ele sabia bem como era viver sem. Respostas. Era impossível simplesmente ignorar o que ela tinha dito. Ele precisava saber a verdade, mesmo que ela pudesse mudar completamente a maneira como ele via a vida que teve com Beatriz. 2 dias depois, Paulo tomou uma decisão. Ligou para o número que Camila havia deixado com ele no cemitério e pediu que ela fosse até sua casa. Ele queria entender melhor a história. Queria ouvir cada detalhe para tentar encontrar alguma lógica naquela situação que parecia tão surreal. Quando Camila chegou, estava nervosa. Ela segurava uma bolsa pequena e trazia Lucas pela mão. O menino, alheio a tudo, parecia animado com o tamanho da mansão. Seus olhos se arregalaram ao ver o jardim pela janela. Mas Camila estava focada em Paulo. Eles se sentaram na sala. Paulo serviu café para os dois, mas nem ele nem Camila tocaram nas xícaras. Lucas ficou brincando com um chaveiro que tirou do bolso, enquanto Camila respirava fundo, preparando-se para falar. Eu não sei por onde começar, ela disse, olhando para Paulo com as mãos nervosamente entrelaçadas. Comece pelo começo.
Quero ouvir tudo. Ele respondeu, tentando manter a calma, mas sentindo o coração disparar. Camila explicou que cresceu em um orfanato em uma cidade pequena. Ela nunca soube muito sobre os pais biológicos. Os cuidadores do orfanato eram carinhosos, mas sempre diziam que não tinham muitas informações. Apenas que ela havia sido deixada lá quando era bebê, com um nome e uma data de nascimento. Eu nunca me importei muito com isso quando era criança. Eu tinha amigos, tinha quem cuidasse de mim, mas conforme fui crescendo, comecei a me perguntar por que minha mãe tinha me deixado. Por que ela não me quis? É um pensamento que, uma vez que entra na sua cabeça, nunca mais vai embora, sabe? Paulo assentiu. Ele não sabia o que dizer. O peso das palavras dela era palpável. Camila continuou, dizendo que, anos mais tarde, conseguiu acessar registros antigos do orfanato. Entre eles, havia o nome de sua mãe biológica, Beatriz Mendes. Era a única informação concreta que ela tinha. Nenhuma foto, nenhum detalhe sobre o motivo de sua mãe tê-la deixado lá. Apenas o nome. Quando eu vi o nome pela primeira vez, foi como encontrar um pedaço perdido de mim mesma. E aí, eu comecei a procurar. Não foi fácil. Eu não sabia onde ela estava, se estava viva ou morta, se tinha uma família. Mas então eu encontrei isso. Camila abriu a bolsa e tirou um recorte de jornal. Era uma matéria sobre um evento beneficente que Beatriz havia organizado há muitos anos, quando ela e Paulo ainda eram recém-casados. Na foto, Beatriz estava sorrindo, segurando um buquê de flores. Paulo se lembrava daquele evento. Ele estava ao lado dela na foto, mas Camila tinha dobrado o papel, deixando apenas Beatriz visível. Eu reconheci o nome dela na matéria e comecei a juntar as peças. Descobri que ela tinha se mudado para cá, que era casada com você. E então, quando eu vi a notícia do falecimento dela, soube que tinha chegado tarde demais. Mas eu precisava vir. Precisava saber se era a mesma pessoa. Paulo olhou para o recorte por alguns instantes. Era uma prova simples, mas inegável. Ele se lembrou do sorriso de Beatriz naquele dia, da alegria que ela tinha ao ajudar os outros. E agora, saber que ela carregava um segredo tão grande o deixava confuso, quase com raiva. Ela nunca falou nada sobre você, Paulo disse, sem conseguir esconder o tom amargo na voz. Camila baixou os olhos. Eu imagino que não. Não sei por que ela me deixou, nem porque nunca contou nada para você. Mas eu quero acreditar que ela tinha os motivos dela. Paulo não sabia o que pensar. Ele estava dividido entre a dor de descobrir que havia tanto sobre Beatriz que ele não sabia e a compaixão que começava a sentir por Camila. Ela não parecia estar ali para causar problemas ou exigir algo. Ela só queria respostas. E ele sabia exatamente como era viver com perguntas que não tinham solução. Lucas, que até então estava quieto, puxou a barra da camisa da mãe. Mamãe, a gente vai ficar muito tempo aqui? Camila deu um sorriso, fraco para o filho, e olhou de volta para Paulo. Eu não quero incomodar. Eu só precisava que você soubesse. Se você não quiser me ajudar a descobrir mais, eu entendo. Já foi difícil o suficiente vir até aqui. Paulo respirou fundo. Ele olhou para Lucas, depois para Camila, e viu algo que não conseguia explicar. Não era culpa dela, nem dele. Tudo isso era maior do que qualquer um deles podia controlar. Eu quero ajudar, ele disse finalmente. Camila pareceu aliviada, mas ainda desconfiada. Por que você faria isso? Paulo não sabia ao certo. Talvez fosse porque ele precisava tanto dessas respostas quanto ela. Ou talvez fosse porque, depois de tanto tempo, ele finalmente tinha encontrado algo que o tirava da inércia em que vivia, porque se tudo isso for verdade, você é parte de quem ela era. E eu preciso entender isso tanto quanto você. Camila assentiu, e pela primeira vez desde que entrou na casa, pareceu relaxar. Lucas deu um sorriso, sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas contente por ver a mãe menos tensa.
Naquele momento, Paulo percebeu que sua vida estava prestes a mudar novamente. E, estranhamente, ele não se sentiu assustado. Ele sentiu algo que não sentia há anos, um propósito. Paulo acordou no dia seguinte com uma sensação que não sentia há muito tempo: inquietação. Ele sabia que precisava começar a entender a história de Camila. Não era apenas por ela, era por ele também. Tudo o que ele pensava que sabia sobre Beatriz agora parecia incompleto, como se uma peça essencial do quebra-cabeça tivesse ficado escondida durante todos aqueles anos. Depois de tomar um café rápido, ele foi até o escritório da casa, um espaço que ele mal usava desde que Beatriz havia partido. As prateleiras estavam cheias de pastas, documentos e caixas organizadas. Beatriz sempre fora meticulosa, e tudo o que eles guardavam estava perfeitamente catalogado ali. Paulo começou, pelas caixas rotuladas como Pessoais Beatriz. Ele puxou a primeira para a mesa, sentindo o peso não apenas dos papéis, mas também da possibilidade de encontrar algo que confirmasse ou desmentisse a história de Camila. A caixa estava cheia de coisas que Beatriz havia guardado ao longo dos anos. Cartas antigas, ingressos de eventos, fotos de viagens e bilhetes que eles trocavam quando ainda estavam no início do relacionamento. Paulo parou por um momento ao encontrar uma foto deles dois em um jantar, com Beatriz sorrindo de um jeito que fazia o peito dele apertar. Mas ele não estava ali para nostalgia. Ele precisava de respostas. Depois de revirar aquela caixa e mais duas sem encontrar nada relevante, Paulo começou a se sentir frustrado. Será que Beatriz havia realmente escondido algo tão importante assim dele? Ou será que tudo aquilo não passava de um mal-entendido? Enquanto ele pensava, seu olhar foi atraído para uma gaveta trancada na escrivaninha. Ele sabia que Beatriz usava aquela gaveta para guardar coisas que considerava importantes, mas nunca tinha se preocupado em abrir antes. Ele encontrou a chave em um pequeno compartimento da mesa, onde Beatriz sempre deixava tudo organizado, e destrancou a gaveta. Dentro dela, havia um caderno de capa vermelha. Não era um diário, mas parecia algo pessoal. Ele abriu o caderno e viu que estava cheio de anotações. Beatriz escrevia sobre ideias para os eventos que organizava, pensamentos sobre a vida e ocasionalmente sobre momentos do passado. Foi em uma das páginas do meio que Paulo encontrou algo que fez seu coração acelerar. Beatriz havia escrito sobre uma decisão difícil que precisou tomar quando era mais jovem, muito antes de conhecer Paulo. Ela não mencionava muitos detalhes, mas as palavras deixavam claro que havia algo que ela escolheu deixar para trás. Algo que ela acreditava que nunca seria capaz de reconciliar com a vida que tinha agora. Foi a melhor escolha que eu poderia fazer na época, dizia um trecho. Mas sempre me pergunto se um dia serei confrontada por ela. Se esse dia chegar, espero encontrar forças para lidar com isso. Paulo ficou encarando aquelas palavras por um bom tempo. Era isso? Seria essa a confirmação de que Camila estava dizendo a verdade? Ele não sabia ao certo, mas parecia um começo. Ele fechou o caderno e decidiu ligar para Camila. Quando ela atendeu, parecia surpresa, como se não esperasse ouvir dele tão cedo. Camila, eu encontrei algo. Não é uma prova definitiva, mas acho que pode ser um indício. Acho que precisamos investigar mais. Ela concordou imediatamente, dizendo que poderia ir até a casa dele no dia seguinte. Paulo sentiu um misto de alívio e ansiedade. Ele não sabia aonde aquilo tudo o levaria, mas estava decidido a descobrir. No dia seguinte, Camila apareceu com Lucas. Enquanto Lucas brincava no jardim com um dos cães que Paulo mantinha como companhia, os dois se sentaram na sala de estar com os papéis espalhados na mesa. Paulo mostrou o caderno e leu em voz alta o trecho que havia encontrado. Isso significa alguma coisa? Perguntou Camila com os olhos fixos no caderno. Eu acho que significa que ela tinha algo que não contou para ninguém. E se for sobre você, precisamos ir mais fundo. Camila mencionou que tinha um contato no orfanato onde cresceu, uma mulher chamada Dona Teresa, que cuidava dos registros. Talvez ela pudesse ajudar a preencher algumas lacunas. Paulo concordou, mas sentiu que também precisava fazer a sua parte. Ele decidiu procurar por documentos antigos de Beatriz, talvez algo que ela tivesse guardado relacionado à época em que Camila nasceu.
Durante a semana seguinte, Paulo e Camila trabalharam juntos. Ele revirava a casa, procurando por qualquer pista, enquanto Camila conversava com Dona Teresa, tentando descobrir mais detalhes sobre a mãe biológica que ela nunca conheceu. Paulo sentiu que estava mais perto de entender o que havia acontecido no passado de Beatriz, mas ao mesmo tempo, a ideia de descobrir algo que pudesse mudar a maneira como ele via sua esposa o assustava profundamente. Enquanto Camila ia embora, com Lucas naquela noite, Paulo ficou na varanda, observando o carro dela desaparecer na estrada. Ele sabia que aquele era apenas o começo, e que a jornada para encontrar a verdade seria longa e possivelmente dolorosa. Mas pela primeira vez, ele também sentiu que estava fazendo algo que importava. E de alguma forma, isso era o suficiente para continuar. Conforme os dias passavam, algo começou a mudar na dinâmica entre Paulo e Camila. O que inicialmente era uma relação cautelosa, quase distante, foi se transformando em algo mais próximo. Não foi algo planejado, nem algo que eles perceberam de imediato. Simplesmente aconteceu. Nas primeiras semanas de investigação, eles passaram muito tempo juntos. Paulo não era de falar muito, mas Camila tinha o hábito de preencher os silêncios com histórias. Às vezes, eram coisas simples, como lembranças da infância no orfanato ou o jeito curioso de Lucas, que insistia em perguntar o porquê de tudo. Ela não parecia ter vergonha de abrir sua vida, e Paulo, mesmo sem admitir, gostava disso. Uma tarde, enquanto procuravam por mais documentos no escritório de Paulo, Camila comentou sobre como Lucas estava fascinado pela mansão. Ele disse que parece um castelo, disse ela rindo. Eu acho que ele acha que você é um rei ou algo assim. Paulo riu baixo. Não era algo que ele fazia com frequência, mas a ideia era engraçada. Bem, se ele acha que isso é um castelo, eu deveria comprar uma coroa. Camila sorriu, mas depois ficou séria. Ele não tem muitos momentos assim. É raro ver ele tão animado. Nossa vida nem sempre foi fácil. Havia algo na forma como ela falou que atingiu Paulo. Ele sabia que ela era jovem, que tinha enfrentado dificuldades, mas nunca havia perguntado muito sobre isso. Como era? Antes de você vir pra cá? Ele perguntou, sem jeito, mas genuinamente curioso. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo o quanto deveria contar. Depois suspirou e começou a falar. Eu não... Cresci com muita coisa. No orfanato a gente aprendia a se virar, sabe? Quando eu saí de lá, com 18 anos, foi um choque. O mundo lá fora não é nada gentil com quem não tem família, quem não tem suporte. Ela contou sobre como trabalhou em empregos simples, limpando casas, servindo mesas em cafés. Disse que conheceu o pai de Lucas durante esse período, mas o relacionamento não durou muito. Ele foi embora quando descobriu que ela estava grávida. Eu não guardo rancor. Quer dizer, foi difícil, claro. Mas Lucas é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu faria tudo de novo por ele. Paulo ouviu em silêncio, sentindo um peso diferente no coração. Ele olhou para ela, para a força que ela mostrava mesmo ao falar de algo tão difícil. Camila não parecia estar pedindo pena ou tentando impressioná-lo. Ela apenas falava como alguém que havia aprendido a sobreviver. Mais tarde naquele dia, enquanto Camila preparava algo para Lucas comer na cozinha, Paulo foi até o jardim, onde o menino brincava. Lucas estava correndo atrás de um dos cães, rindo e gritando. Era uma cena simples, mas trouxe um calor inesperado para Paulo. Você gosta daqui? Ele perguntou, aproximando-se de Lucas. O menino parou de correr e olhou para ele com um sorriso enorme. Eu gosto. É o lugar mais legal que eu já vi. Você tem um cachorro gigante. Paulo riu. Ele é bem grande mesmo. O nome dele é Max. Lucas olhou para o cachorro, depois para Paulo. Você sempre mora aqui sozinho? A pergunta pegou Paulo de surpresa. Ele não sabia como responder. Sim, sempre sozinho. Lucas pareceu pensar por um momento. Depois disse, com a simplicidade de uma criança. Você não fica triste? Paulo não respondeu imediatamente. Ele sentiu um aperto no peito,
mas também percebeu algo importante. Desde que Camila e Lucas começaram a passar mais tempo ali, a casa não parecia mais tão vazia. Às vezes fico, ele respondeu finalmente, mas agora tem você correndo por aí, então não parece tão ruim. Lucas sorriu, satisfeito com a resposta, e voltou a brincar com Max. Quando Camila chamou Lucas para jantar, Paulo os observou da varanda. Ela era uma mãe incrível. Apesar de tudo pelo que tinha passado, conseguia criar um ambiente em que Lucas se sentia amado e seguro. Ele via como ela cuidava do filho, como cada gesto dela era cheio de carinho e atenção. E de alguma forma, isso começou a tocar algo dentro dele. Paulo nunca tinha pensado em ser pai. Ele e Beatriz falavam sobre isso ocasionalmente, mas sempre deixavam a ideia para o futuro. Agora, vendo Camila e Lucas ali, ele começou a se perguntar como seria fazer parte disso. Não como um substituto, mas como alguém que poderia acrescentar algo à vida deles. No final daquela noite, enquanto Camila colocava Lucas para dormir em um dos quartos de hóspedes, Paulo ficou sentado na sala, pensando em tudo. Ele percebeu que, mesmo sem intenção, havia começado a se importar com eles. Não era algo imediato ou dramático, mas estava lá. Ele estava começando a ver que, talvez, o vazio que ele carregava há tanto tempo não precisasse ser permanente. Camila e Lucas estavam criando rachaduras nessa parede que ele construiu ao seu redor. E, estranhamente, isso não o assustava. Isso o fazia sentir, pela primeira vez em anos, que ele não estava completamente sozinho. As semanas que seguiram foram intensas. Paulo e Camila estavam imersos na busca por respostas, enquanto Camila continuava em contato com o orfanato e Dona Teresa. Paulo revisava papéis antigos e vasculhava caixas que ele nem sabia que existiam na mansão. A convivência entre os dois se tornava cada vez mais natural. Havia uma sensação mútua de que, mesmo em meio à incerteza, eles estavam no caminho certo. Foi em uma manhã cinzenta, com a chuva fina caindo do lado de fora, que tudo mudou. Camila chegou à casa de Paulo com um envelope nas mãos. O rosto dela estava sério, os olhos carregando uma mistura de ansiedade e expectativa. Lucas, que normalmente corria pela casa como se fosse um parque de diversões, ficou mais quieto, como se sentisse a tensão no ar. Eu consegui os documentos que pedi para Dona Teresa, disse Camila, segurando o envelope como se fosse algo frágil. Eu acho que é melhor você olhar comigo. Eles se sentaram à mesa da sala de jantar. A mansão, que costumava ser um espaço de silêncio absoluto, agora parecia cheia de energia nervosa. Camila abriu o envelope e tirou uma série de papéis cuidadosamente dobrados. Ela os espalhou sobre a mesa, apontando para um deles. Esse é o meu registro de nascimento. Eu já tinha visto antes, mas nunca prestei atenção nos detalhes. Olha aqui. Paulo se inclinou para olhar. No canto superior estava o nome da mãe biológica, Beatriz Mendes. O mesmo nome que ele conhecia tão bem. Ele respirou fundo, sentindo o peso da confirmação. Não é só isso, continuou Camila. Ela puxou outro papel e colocou na frente dele. Esse aqui é o registro de adoção. Foi feito quando eu tinha 3 meses. Paulo leu o documento com atenção. Os nomes dos responsáveis pelo processo estavam lá, mas o mais marcante era uma nota no final, indicando que a mãe biológica havia renunciado à guarda por condições pessoais e financeiras adversas. Ele ficou olhando para aquelas palavras, tentando imaginar Beatriz passando por isso. Ela nunca me contou nada disso, disse Paulo, mais para si mesmo do que para Camila. Camila continuou. Eu sei que é muito. É muita coisa para processar, mas tem mais. Ela pegou o último documento, uma carta. Era uma cópia, datada pouco antes do processo de adoção ser finalizado. A carta era curta, mas a assinatura no final era inconfundível. Beatriz Mendes. Na carta, Beatriz explicava com um tom cheio de dor que estava abrindo mão da filha para dar a ela uma chance de ter uma vida melhor. Ela mencionava que era jovem, sem suporte familiar, e que achava que aquela era a única maneira de garantir um futuro para o bebê. Paulo ficou em silêncio por um longo tempo,
Ele segurava a carta com mãos trêmulas, os olhos percorrendo as palavras repetidamente. Cada frase parecia uma facada, não porque ele estivesse com raiva, mas porque sentia o peso da dor que Beatriz deve ter carregado sozinha. Ela fez isso para proteger você, disse ele finalmente, olhando para Camila. Camila assentiu, os olhos marejados. Eu sei. Eu pensei muito sobre isso, e não acho que ela tenha feito por egoísmo. Ela estava perdida, sem ninguém. Mas isso não faz com que eu sinta menos falta do que poderia ter sido. Paulo sentiu o coração apertar. Ele olhou para Camila, que estava claramente lidando com suas próprias emoções, e para Lucas, que brincava distraído com um brinquedo sobre a mesa. Por mais que ele se sentisse abalado, sabia que aquele momento era maior do que ele. E o pai? Perguntou Paulo, mudando o tom. Camila respirou fundo. O nome dele está nos documentos. Rafael Soares. Mas ele morreu em um acidente de carro quando eu era bebê. Ele nem chegou a saber o que aconteceu comigo, nem tentou voltar. O nome de Rafael Soares soava completamente desconhecido para Paulo, mas a ausência dele parecia ecoar no mesmo espaço em que a decisão de Beatriz havia sido feita. Ele se perguntou se Beatriz teria contado tudo isso para Rafael ou se decidiu carregar o fardo sozinha. Camila continuou. Eu sei que isso não muda nada entre você e ela. Ela escolheu construir uma vida com você, e parece que ela realmente amava você. Mas, para mim, isso significa tudo. Finalmente sei de onde eu vim, mesmo que nunca tenha tido a chance de conhecê-la. Paulo assentiu, as palavras dela ecoando em sua mente. Ele percebeu que, por mais que a verdade fosse difícil, ela também era libertadora. Camila finalmente tinha um pedaço da história que buscava, e ele, de alguma forma, estava começando a entender um lado de Beatriz que ela nunca compartilhou. Eles ficaram sentados ali por algum tempo, o silêncio preenchendo o espaço entre eles. Não era um silêncio desconfortável, mas um silêncio que carregava o peso da compreensão. Paulo olhou para Camila e depois para Lucas. Por mais estranho que fosse, sentiu que a conexão entre eles estava mais forte. Eles não eram apenas 3 pessoas tentando desvendar um mistério. Agora, pareciam mais como uma família, ainda que improvisada, tentando encontrar o caminho juntos. Quando Camila pegou a carta e os documentos para guardá-los novamente, Paulo se levantou e foi até a janela. Lá fora, a chuva havia parado, mas o céu ainda estava nublado. Ele sabia que havia mais perguntas a serem respondidas, mas naquele momento, sentiu que tinham dado um passo importante. Depois da revelação de Camila e dos documentos que confirmavam a ligação entre ela e Beatriz, Paulo sentiu que precisava saber mais. Ele percebeu que sua esposa havia carregado um peso imenso que ele nunca imaginou. Um segredo que moldou a vida dela antes mesmo de eles se conhecerem. Agora, com o nome de Rafael Soares e as peças desconexas que tinha em mãos, ele decidiu investigar o passado de Beatriz. Paulo começou conversando com Dona Teresa, do orfanato onde Camila cresceu. Dona Teresa era uma mulher idosa, mas ainda muito lúcida. Quando Paulo ligou para ela, foi direto ao ponto, explicando que queria entender melhor o que havia levado Beatriz a tomar a decisão de deixar Camila para a adoção. Eu não conhecia sua esposa pessoalmente, Sr. Paulo, mas lembro bem dela, Beatriz Mendes. Ela era jovem, muito jovem. Quando trouxe o bebê para cá, parecia estar desmoronando, mas ao mesmo tempo determinada. Foi uma das poucas mães que eu vi chorar o tempo todo enquanto preenchia os papéis. Dona Teresa explicou que Beatriz chegou ao orfanato com a pequena Camila nos braços e uma expressão de dor que ela nunca esqueceu. Ela repetia que não tinha escolha, que era para o bem da filha. Na época, eu não sabia exatamente o que ela estava enfrentando, mas parecia alguém tentando proteger o que mais amava, mesmo que isso significasse abrir mão. Aquilo ficou gravado na mente de Paulo. Ele podia imaginar Beatriz, tão jovem, enfrentando uma decisão tão difícil. Ele agradeceu a Dona Teresa e prometeu mantê-la informada, mas saiu da conversa com ainda mais perguntas. O próximo passo foi tentar entender quem era Rafael Soares, o homem cujo nome estava nos documentos.
Paulo conseguiu rastrear informações básicas sobre ele. Rafael havia sido um rapaz da mesma cidade que Beatriz. Ele era descrito como carismático, com um sorriso fácil e um espírito livre. Eles se conheceram na adolescência, em um evento comunitário, e rapidamente se apaixonaram. História parecia algo que poderia ter sido um conto de fadas. Mas como Paulo descobriu ao conversar com antigos conhecidos de Beatriz, as coisas mudaram quando Beatriz ficou grávida. Rafael não reagiu bem à notícia. Ele era jovem demais, imaturo e despreparado para assumir responsabilidades. Segundo uma amiga de Beatriz daquela época, ele tentou convencer Beatriz a interromper a gravidez, algo que ela recusou imediatamente. Ela ficou devastada quando ele foi embora, contou a amiga. Mas Beatriz era forte. Ela decidiu que enfrentaria tudo sozinha, mesmo que isso significasse perder tudo o que ela tinha. Paulo ouviu essas palavras com o coração apertado. Ele sabia que Beatriz era forte, mas agora estava começando a entender de onde vinha essa força. Ela tinha passado por coisas que ele nunca poderia imaginar, e tudo isso antes de eles se conhecerem. Rafael, por sua vez, desapareceu da vida de Beatriz logo depois. Ele se mudou para outra cidade onde morreu em um acidente de carro cerca de 1 ano depois. Nunca tentou retomar contato. Nunca soube que Beatriz deu a filha para adoção. O que mais mexeu com Paulo foi perceber como Beatriz era boa em esconder a dor. Quando ele a conheceu, ela era uma mulher cheia de vida, sempre com um sorriso no rosto e uma disposição de ajudar os outros. Ele nunca teria imaginado que ela carregava um passado tão complicado. Paulo sentia que a vida dele tinha virado de cabeça para baixo desde que Camila apareceu. A cada novo pedaço de informação que surgia, ele sentia que conhecia menos a mulher com quem havia compartilhado tantos anos. Por fora, ele parecia calmo. Era assim que ele sempre lidava com as coisas, escondendo suas emoções por trás de uma fachada tranquila. Mas por dentro tudo estava confuso. Beatriz sempre foi o centro do mundo dele. Ela era sua âncora, a pessoa que o fazia querer ser alguém melhor. Eles tinham construído uma vida juntos, cheio de momentos simples, mas especiais. Ele se lembrava dos jantares à luz de velas, das risadas que ecoavam pela casa, das conversas que tinham nas noites em que o sono não vinha. Ela era tudo para ele. E agora, saber que ela tinha carregado um segredo tão grande era como descobrir que havia vivido ao lado de uma estranha. Beatriz nunca mencionou nada sobre Camila ou Rafael, nem mesmo pistas que poderiam ter levantado alguma suspeita. Paulo se perguntava como ela conseguiu guardar tudo isso para si, sem deixar escapar nada. Ele andava de um lado para o outro na sala, os pensamentos girando como um turbilhão. Parte dele se sentia traído, como se o casamento deles tivesse sido uma mentira. Ele não conseguia entender por que Beatriz nunca confiou nele o suficiente para contar. Será que ela achava que ele não seria capaz de lidar com isso? Será que ela acreditava que ele a amaria menos se soubesse? Mas havia outra parte dele, uma parte mais racional, que dizia que isso não era sobre ele. Beatriz tomou uma decisão, muito antes de conhecê-lo. Era algo que fazia parte do passado dela, de uma vida que ele não fazia parte na época. Ele sabia, no fundo, que todos têm coisas que preferem deixar para trás, cicatrizes que não querem compartilhar. Mesmo assim, era difícil reconciliar esses dois lados. Ele queria perdoar Beatriz por não ter contado. Queria entender os motivos dela e aceitar que ela tinha feito o que achava certo. Mas as dúvidas continuavam a rondar sua mente. Será que ele era realmente tão importante para ela quanto acreditava? Um dia, ele decidiu voltar ao túmulo de Beatriz. Ele precisava de respostas, mesmo que ela não estivesse mais ali para dá-las. Levou flores como sempre fazia, mas dessa vez ficou de pé diante da lápide por mais tempo do que o normal. Por que você nunca me contou? Ele perguntou em voz baixa, como se esperasse que o vento levasse suas palavras até ela. Eu teria entendido. Ou pelo menos teria tentado. Você não confiava em mim? O silêncio ao redor dele parecia sufocante. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar da voz de Beatriz,
da forma como ela falava com tanta certeza sobre as coisas. Ele queria acreditar que, se ela estivesse ali, explicaria tudo de um jeito que faria sentido. Enquanto olhava para o nome dela gravado na lápide, Paulo começou a perceber algo. Ele estava tentando encontrar uma razão para sentir raiva dela, mas não conseguia. Ele não podia ignorar o que sabia sobre Beatriz. A mulher que sempre colocava os outros em primeiro lugar, que fazia tudo o que podia para proteger quem amava. Se ela não contou sobre Camila, talvez fosse porque achava que isso era o melhor para eles dois. Talvez ela temesse que reabrir aquele capítulo do passado trouxesse dor desnecessária. Mesmo assim, aceitar isso não era fácil. Ele se sentia dividido entre o amor que ainda tinha por Beatriz e a sensação de que uma parte essencial do que eles compartilhavam estava incompleta. Quando voltou para casa, Camila e Lucas estavam na sala. Camila olhou para ele quando percebeu que ele estava parado na porta, com uma expressão distante no rosto. "Está tudo bem?" ela perguntou, fechando o livro. Paulo hesitou por um momento antes de responder. Ele não queria que Camila sentisse que era um peso para ele, porque não era, mas também sabia que precisava ser honesto, pelo menos em parte. "Estou tentando entender tudo isso", ele disse, sentando-se na poltrona ao lado dela. "É muita coisa para processar." Camila assentiu, com um olhar compreensivo. "Eu também. Sinto isso. Não queria bagunçar sua vida. Se você precisar de espaço, eu entendo." Ele balançou a cabeça. "Não é isso. É só difícil aceitar que havia tanto sobre Beatriz que eu não sabia. Mas acho que estou começando a entender por que ela fez o que fez." Camila sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Ela parece ter sido uma pessoa incrível. Mesmo com tudo o que aconteceu, acho que ela fez o melhor que podia. Paulo olhou para ela, percebendo a força que Camila tinha. Era como se ela tivesse herdado isso de Beatriz. E de alguma forma, isso o confortou. Ele não estava sozinho nessa jornada. Com o passar dos dias, a presença de Camila e Lucas na vida de Paulo foi deixando de ser algo estranho. A princípio, era apenas uma visita ocasional para falar sobre os documentos e desvendar o passado de Beatriz. Mas aos poucos, aquilo começou a mudar. Camila já não era apenas uma jovem mãe tentando entender sua origem. Lucas, com sua energia contagiante, trouxe uma leveza para a casa que Paulo não sabia que precisava. Uma manhã, Camila chegou com Lucas para mais uma conversa sobre os documentos. Paulo estava no jardim, podando algumas plantas que ele nem se lembrava de ter prestado atenção antes. Ele nunca foi exatamente o tipo de pessoa que gostava de mexer no jardim. Mas naquele dia, havia algo de terapêutico em estar ao ar livre. "Bom dia", disse Camila, enquanto Lucas corria em direção ao cachorro Max, que já começava a abanar o rabo assim que viu o menino. Paulo se virou e acenou. "Bom dia. Parece que Lucas e Max estão se dando bem." Camila sorriu. "Ele fala sobre Max. O tempo todo. Acho que é o cachorro mais legal que ele já conheceu." Paulo riu, e foi até eles, enxugando as mãos em um pano que carregava no bolso. "Acho que Max também está gostando da companhia. Ele não corria tanto assim há anos." Lucas já estava no chão brincando com Max como se fossem velhos amigos. Paulo ficou olhando por um momento, percebendo como aquele pequeno garoto conseguia encher o jardim com tanta vida. Era algo que ele não via desde que Beatriz se foi. "Quer um café?" perguntou Paulo, virando-se para Camila. "Eu adoraria", ela respondeu. Enquanto preparavam o café na cozinha, Camila começou a contar histórias sobre sua rotina. Ela falou sobre os desafios de criar Lucas sozinha, sobre os pequenos trabalhos que fazia para pagar as contas e sobre como, apesar de tudo, ela se sentia sortuda por ter Lucas em sua vida. "Ele é minha força", disse ela, com um sorriso no rosto. "Por mais difícil que as coisas fiquem, ele sempre me lembra por que vale a pena continuar." Paulo a observava enquanto ela falava. Havia algo em Camila que o fazia lembrar de Beatriz. Não era apenas a aparência. Embora houvesse
uma semelhança sutil no jeito como ela sorria, mas também a determinação e a força que ela exalava. Mais tarde naquele dia, Camila sugeriu que Lucas desenhasse algo para agradecer a Paulo por permitir que eles passassem tanto tempo na casa. Lucas pegou uma folha de papel e começou a desenhar com todo o entusiasmo que só uma criança poderia ter. Quando terminou, ele entregou o desenho a Paulo com um sorriso de orelha a orelha. "É você, o Max e o castelo", disse Lucas, apontando para o desenho. Paulo olhou para o papel. Era um desenho infantil, com traços simples, mas ele podia identificar claramente o que Lucas queria mostrar. Ele, Max e a mansão estavam lá, desenhados com um sol sorridente, no topo da página. "Castelo, é?" perguntou Paulo, segurando o desenho com cuidado. Lucas assentiu animado. "É um castelo, e você é o rei." Paulo riu, sentindo uma alegria que ele não experimentava há muito tempo. Ele pegou uma fita adesiva e colocou o desenho na porta da geladeira. "Agora todo mundo que vier aqui vai saber que eu sou o rei deste castelo", disse ele, piscando para Lucas, que deu uma risada alta. Com o passar dos dias, esses momentos simples começaram a se multiplicar. Camila passava mais tempo na casa, e Paulo começou a perceber que gostava da presença dela. Eles conversavam sobre coisas do dia a dia, como amigos, e não apenas sobre o passado de Beatriz. Lucas, por sua vez, já havia se tornado parte da casa. Ele explorava cada canto do lugar, fazia perguntas sobre tudo e criava aventuras imaginárias nos corredores. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Lucas começou a falar sobre como queria aprender a tocar violão. Paulo, que tinha um violão encostado em um canto da casa desde que Beatriz partiu, olhou para ele com curiosidade. "Você quer mesmo aprender?" perguntou. "Quero. Quero tocar igual as pessoas que vejo na TV." Paulo sorriu. Na manhã seguinte, ele tirou o violão do armário e o limpou. Quando Lucas chegou, Paulo estava esperando por ele com o instrumento nas mãos. "Que tal a gente começar hoje?" disse Paulo. Lucas ficou tão empolgado que quase pulou em cima dele. Camila, que estava assistindo da porta, sorriu com um olhar, misto de surpresa e gratidão. Paulo passou horas ensinando Lucas os primeiros acordes, pacientemente corrigindo cada erro. Era como se aquele momento tivesse um peso especial, como se algo dentro dele estivesse sendo restaurado. Aos poucos, Paulo percebeu que Camila e Lucas estavam trazendo algo que ele nem sabia que precisava. A mansão, antes tão silenciosa e fria, agora tinha risadas ecoando pelos corredores. As noites que ele costumava passar sozinho, olhando para o vazio, agora eram preenchidas com conversas e brincadeiras. Um dia, Paulo perguntou a Camila quem era o pai de Lucas. Camila suspirou profundamente antes de responder. "Ele é apenas um covarde que me abandonou assim que Lucas nasceu. Traiu-me com outra mulher e, em seguida, fugiu com ela. Nunca mais tive notícias dele, e estou melhor assim." Paulo apenas assentiu em silêncio. Paulo sempre foi um homem reservado, alguém que preferia manter seus sentimentos trancados a 7 chaves. Durante anos, ele acreditou que essa era a melhor forma de lidar com o mundo, e a perda de Beatriz só reforçou essa postura. Mas nos últimos tempos, algo começou a mudar. A convivência com Camila e Lucas estava mexendo com ele de maneiras que ele não sabia explicar. Tudo começou com pequenos gestos. No início, Paulo não dava muita importância para essas mudanças. Ele achava que era apenas uma questão de educação ou gentileza, mas na verdade, era mais profundo do que isso. Certa manhã, enquanto tomava café na cozinha, Camila entrou, com Lucas. Ela parecia um pouco cansada, mas ainda trazia aquele sorriso que Paulo já tinha começado a reconhecer. Lucas, como sempre, estava cheio de energia, correndo para abrir a geladeira. "Bom dia, Paulo", disse Camila, servindo-se de uma xícara de café. "Bom dia. Vocês dormiram bem?" Camila deu de ombros. "Bem o suficiente. Lucas tem sonhos, tão animados quanto ele durante o dia." Paulo riu baixo, mas percebeu algo.
Ele já não sentia que essas conversas matinais eram uma obrigação. Na verdade, ele gostava de ter companhia. Era um alívio não tomar o café da manhã sozinho, como fazia desde que Beatriz se foi. Alguns dias depois, Paulo decidiu fazer algo que nunca teria considerado antes. Ele saiu para comprar alguns brinquedos para Lucas. Não era nada extravagante, apenas um carrinho de controle remoto e um quebra-cabeça. Quando chegou em casa e entregou os presentes, Lucas ficou tão animado que correu para abraçá-lo. "Obrigado, Paulo. Esse carrinho é incrível." Paulo ficou surpreso com o abraço, mas não afastou o menino. Ele deu um sorriso discreto e bagunçou o cabelo de Lucas, tentando disfarçar o calor que sentiu no coração. Camila, que estava observando de longe, olhou para Paulo com um brilho nos olhos. "Você não precisava fazer isso", disse ela com a voz baixa. "Eu quis", respondeu ele sem pensar muito. Naquela mesma noite, enquanto Camila colocava Lucas para dormir, Paulo ficou sentado na sala de estar, olhando para o carrinho que Lucas havia deixado no chão. Ele se perguntou quando foi a última vez que sentiu prazer em dar algo a alguém sem esperar nada em troca. Outro momento marcante aconteceu no jardim, em um fim de tarde. Camila estava sentada no banco perto das flores que Beatriz plantara anos atrás. Lucas brincava com Max no gramado, e Paulo estava do lado de Camila observando o menino. "Esse lugar é especial, não é?", disse Camila, quebrando o silêncio. "Era o lugar favorito da Beatriz", respondeu Paulo, olhando para as flores. Camila ficou quieta por um momento antes de dizer: "Eu sinto que ela era uma pessoa incrível, não só porque era minha mãe, mas porque tudo o que você fala sobre ela mostra que ela era especial." Paulo respirou fundo. "Ela era. Mas para ser honesto, eu ainda estou tentando entender tudo isso. Aceitar que ela tinha uma vida antes de mim." Camila o olhou, com um olhar compreensivo. "Eu acho que todo mundo tem coisas que prefere deixar no passado, mas isso não muda quem ela foi para você." Aquelas palavras ficaram na mente de Paulo por dias. Ele começou a perceber que, apesar do choque inicial, ele não precisava ver o segredo de Beatriz como uma traição. Ela tomou decisões difíceis em um momento complicado da vida dela, e isso não diminuía o amor que eles compartilharam. Um dos maiores gestos de aceitação aconteceu em um domingo. Paulo decidiu preparar um almoço para Camila e Lucas, algo que ele não fazia desde os tempos em que Beatriz estava viva. Ele se lembrou das receitas que ela gostava de fazer e tentou replicar uma delas. Um frango assado com batatas que era simples, mas delicioso. Quando Camila viu a mesa posta, ficou surpresa. "Você fez tudo isso sozinho?" Paulo deu de ombros, meio envergonhado. "Era o prato favorito da Beatriz. Achei que vocês gostariam." Durante o almoço, Camila comentou sobre como estava grata por tudo o que Paulo estava fazendo por ela e Lucas. Ela disse que, quando veio pela primeira vez, não esperava que ele fosse tão receptivo, especialmente com tudo o que estava acontecendo. "Eu achava que estava atrapalhando sua vida", admitiu ela. "Você não está", disse Paulo de forma direta. "Na verdade, acho que vocês estão ajudando mais do que imaginam." Naquela noite, enquanto Lucas dormia e Camila estava no quarto de hóspedes lendo um livro, Paulo ficou na sala olhando para uma foto de Beatriz que ele tinha em um porta-retratos. Ele se sentiu em paz de uma maneira que não sentia há muito tempo. Os dias na mansão começaram a ganhar um ritmo diferente. Antes, tudo ali parecia estático, como se o tempo tivesse parado. Agora, risadas ecoavam pelos corredores, passos apressados quebravam o silêncio, e até o ar parecia mais leve. Paulo, que há meses vivia imerso no vazio da rotina, começou a encontrar pequenos motivos para sorrir. Não eram grandes acontecimentos ou mudanças drásticas, mas os momentos simples do dia a dia. Certa manhã, Paulo acordou com o som de risadas, vindo da cozinha. Ele desceu as escadas e encontrou Camila e Lucas em uma cena que ele nunca imaginaria ver em sua casa. Os dois estavam tentando fazer panquecas. Camila tinha um avental que parecia enorme para ela, e Lucas estava com farinha no rosto
rindo enquanto mexia a massa. Bom dia, disse Camila, ao vê-lo na porta. Isso é o que eu penso que é? Perguntou ele, levantando uma sobrancelha. São panquecas, respondeu Lucas animado. Acho que são as melhores do mundo. Paulo riu. Melhores do mundo, hein? Quero ver isso. Eles se sentaram juntos à mesa para experimentar as panquecas. Apesar de algumas estarem um pouco queimadas e outras meio tortas, Paulo não se importou. Ele não se lembrava da última vez que tinha uma refeição tão simples, mas tão cheia de vida. Lucas fez questão de colocar calda de chocolate em todas as panquecas, mesmo nas que ele nem planejava comer. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lucas pediu para Paulo ajudá-lo a montar um castelo de brinquedo que havia ganhado recentemente. Era daqueles brinquedos que vêm com peças pequenas, projetados para ocupar adultos e crianças por horas. Paulo normalmente teria recusado, dizendo que não tinha tempo ou que aquilo não era para ele. Mas dessa vez, ele disse sim. Os dois passaram horas no chão da sala, cercados por peças espalhadas, discutindo como o castelo deveria ser montado. Lucas insistia que o castelo precisava de um fosso para proteger dos dragões, enquanto Paulo argumentava que eles deviam construir uma torre maior primeiro. No final, eles criaram algo que não parecia nem um pouco com a imagem da caixa. Mas Lucas estava radiante. É o castelo mais legal do mundo, declarou ele batendo palmas. Camila, que observava de longe, riu. Eu nunca vi ele tão animado. Obrigada por isso, Paulo. Eu só seguia as ordens dele, respondeu ele com um sorriso. As noites também começaram a mudar. Antes, Paulo passava as horas finais do dia sozinho na sala, olhando para fotos antigas ou lendo sem muita atenção. Agora, ele tinha companhia. Camila gostava de assistir a filmes, e Lucas sempre insistia em escolher algo que envolvesse super-heróis ou aventuras mágicas. Uma dessas noites, enquanto assistiam a um filme, Lucas pegou no sono no sofá. Paulo percebeu, e sem pensar duas vezes, o pegou no colo e o levou para a cama. Quando voltou, encontrou Camila sorrindo. Você está se saindo muito bem com ele, disse ela. Ele é um bom garoto, respondeu Paulo, sentando-se novamente. Camila olhou para ele com um misto de gratidão e algo mais, algo que Paulo não conseguia definir completamente. Obrigada por deixar a gente fazer parte da sua vida. Sei que não era o que você esperava. Paulo balançou a cabeça. Vocês trouxeram vida para esta casa. Acho que eu deveria agradecer. Os dias continuaram cheios de momentos assim. No jardim, Paulo ensinou Lucas a andar de bicicleta sem as rodinhas. O menino caiu algumas vezes, mas Paulo estava lá para ajudá-lo a levantar. Quando Lucas finalmente conseguiu andar sozinho, gritou de alegria, e Camila, que assistia de longe, aplaudiu. Você conseguiu, disse Paulo, sorrindo enquanto Lucas fazia voltas no jardim. Lucas parou a bicicleta e olhou para Paulo com os olhos brilhando. Eu consegui porque você me ajudou. Essas palavras tocaram Paulo de um jeito que ele não esperava. Ele começou a perceber que esses momentos tão simples eram os que realmente importavam. Não era sobre grandes conquistas ou gestos extraordinários. Era sobre estar presente, compartilhar risadas e fazer parte de algo maior do que si mesmo. Até mesmo as conversas com Camila começaram a ser um ponto alto do dia para Paulo. À noite, quando Lucas já estava dormindo, os dois costumavam se sentar na varanda e conversar sobre tudo. A vida, os sonhos, as dificuldades. Camila falava sobre as lutas que enfrentou como mãe solo, e Paulo compartilhava memórias de Beatriz, muitas vezes rindo de coisas que antes o faziam chorar. Eu acho que ela ficaria feliz em ver você assim, disse Camila em uma dessas conversas. Assim como? Perguntou Paulo. Vivendo de verdade, encontrando alegria de novo. Paulo ficou em silêncio por um momento, olhando para o céu estrelado. Ele sabia que Camila estava certa. Esses momentos simples estavam trazendo uma felicidade que ele nem sabia que ainda era possível. O luto de Paulo nunca foi algo que ele compartilhasse com os outros. Desde a morte de Beatriz, ele carregava essa dor como uma sombra constante.
algo que ele aceitava, mas nunca realmente enfrentava. Ele visitava o túmulo dela diariamente, levava flores, sentava-se em silêncio, mas nunca deixava as emoções transbordarem. Era como se ele estivesse preso em um ciclo, incapaz de seguir em frente. Mas agora, com Camila e Lucas na sua vida, algo começou a mudar. Paulo percebeu que, por mais que ainda amasse Beatriz, ele estava começando a enxergar a vida sob uma nova luz. Não era sobre esquecê-la ou substituir as memórias que tinham juntos. Era sobre aceitar que o amor por ela podia coexistir com o desejo de encontrar felicidade novamente. Uma tarde, enquanto arrumava uma das prateleiras da biblioteca, Paulo encontrou uma caixa de madeira que não via há muito tempo. Ele a reconheceu imediatamente. Era onde Beatriz guardava pequenos objetos sentimentais, coisas que ela dizia que não eram importantes para o mundo, mas que significavam muito para ela. Com cuidado, ele abriu a caixa. Lá dentro estavam coisas simples, mas carregadas de memória. Um par de brincos que ela usava em jantares especiais, um bilhete que ele escreveu para ela no aniversário de casamento, ingressos de cinema de quando eram mais jovens. No fundo da caixa, havia uma foto dos dois juntos, sorrindo como se o mundo inteiro fosse deles. Paulo pegou a foto e se sentou, sentindo uma onda de emoções. Ele não chorava desde o dia do funeral, mas naquele momento, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de desespero, mas de saudade, de amor. Ele ficou ali por um tempo, segurando a foto e deixando a dor finalmente sair. Naquele mesmo dia, ele decidiu que era hora de fazer algo que vinha adiando há muito tempo. Ele queria se despedir de Beatriz de um jeito que trouxesse paz, não apenas para ele, mas para ela também. Ele passou a noite organizando tudo. Escolheu alguns dos objetos da caixa, aqueles que representavam momentos especiais para eles. Separou os brincos, o bilhete, os ingressos de cinema e a foto. Pegou também uma pequena flor do jardim, uma que Beatriz costumava dizer que era sua favorita. No dia seguinte, ele acordou cedo e foi ao cemitério. Camila e Lucas ficaram em casa. Ele sabia que precisava fazer isso sozinho. O caminho parecia diferente naquele dia, como se cada passo estivesse levando Paulo para algo maior. Quando chegou ao túmulo, ele se ajoelhou e colocou a caixa cuidadosamente ao lado da lápide. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o nome de Beatriz gravado na pedra. "Eu espero que você me perdoe", disse ele, a voz tremendo, "por não ter entendido antes, por ter demorado tanto para deixar você ir." Ele respirou fundo e continuou. "Eu ainda te amo. Sempre vou amar. Mas acho que finalmente entendi que você gostaria que eu fosse feliz, que encontrasse um jeito de continuar. Eu nunca vou esquecer você. Tudo o que sou hoje é por causa do que vivemos juntos." As palavras saíram de forma simples, mas carregadas de sinceridade. Paulo sentiu como se um peso que ele carregava há anos começasse a se dissolver. Antes de sair, ele colocou a flor sobre a lápide ao lado da caixa e se levantou. Ele olhou para o túmulo pela última vez naquele dia, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Ele sabia que aquele momento não apagava a saudade, mas trazia algo que ele achava que nunca teria: paz. Quando voltou para casa, Camila o esperava na sala. Ela percebeu o rosto dele, mais leve do que nunca, e sabia que algo havia mudado. "Você está bem?" perguntou ela enquanto Lucas brincava no chão. "Estou", respondeu Paulo, com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Acho que estou melhor do que estive em muito tempo." Camila sorriu, mas não perguntou mais nada. Ela sabia que Paulo precisava daquele momento para si. Naquela noite, enquanto observava Lucas correr pelo jardim e Camila arrumar a mesa do jantar, Paulo percebeu algo. Ele ainda sentia falta de Beatriz, mas pela primeira vez, a dor não parecia tão esmagadora. Era como se o amor que ele tinha por ela tivesse encontrado um lugar tranquilo dentro dele, um lugar onde podia existir sem pesar. Paulo não percebia o quanto havia se distanciado do mundo até começar a se reencontrar com ele. Durante anos,
Ele viveu numa bolha, preso entre as paredes da mansão, em uma rotina que parecia segura, mas que, na verdade, o mantinha afastado de tudo e todos. Cada dia era igual ao outro. E Paulo achava que isso era o máximo que ele podia esperar da vida. Mas as coisas mudaram, devagar, quase sem ele notar. Tudo começou com pequenas decisões. Antes, Paulo evitava sair de casa a menos que fosse absolutamente necessário. Agora, ele encontrava motivos para sair. Camila e Lucas o incentivaram a explorar lugares que ele já não frequentava há anos. Certo dia, Camila sugeriu que todos fossem ao parque. Não era nada grandioso, apenas um passeio para aproveitar o sol. Paulo hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Quando chegaram lá, Lucas imediatamente correu para o parquinho, rindo e chamando Max para segui-lo. Camila e Paulo caminharam lado a lado, observando as pessoas ao redor. "Quando foi a última vez que você fez isso?" perguntou Camila. "Fiz o quê?" respondeu Paulo, fingindo não entender. "Estar em um lugar como esse. Olhar as pessoas. Sentir o vento no rosto sem pensar em problemas." Paulo parou por um momento. Ele realmente não sabia responder. Fazia tanto tempo que ele havia perdido a noção de como era simplesmente viver. "Faz anos", admitiu ele. Camila sorriu. "Então está na hora de mudar isso." Eles se sentaram em um banco e observaram Lucas brincando com outras crianças. Paulo sentiu algo diferente. Não era tristeza ou nostalgia, mas uma sensação de que ele estava exatamente onde deveria estar. Outro momento que marcou essa transformação foi quando Camila pediu que Paulo a ajudasse a comprar uma bicicleta para Lucas. Eles foram juntos até uma loja local, onde Lucas ficou deslumbrado com as opções coloridas e brilhantes. "Qual você gosta mais?" perguntou Paulo. Lucas apontou para uma bicicleta azul com detalhes em amarelo. Era maior do que ele precisava, mas ele estava determinado. "Essa!" disse ele com os olhos brilhando. Paulo comprou a bicicleta e quando chegaram em casa, ele passou a tarde ensinando Lucas a andar. No começo, o menino caía a cada tentativa, mas Paulo estava sempre lá para ajudá-lo a levantar. "Não, desista", dizia ele. "Você está quase lá." Quando Lucas finalmente conseguiu andar sozinho, gritou de alegria. Camila, que observava de longe, bateu palmas, e Paulo sentiu um orgulho que não experimentava há muito tempo. Não era apenas sobre Lucas aprender a andar de bicicleta. Era sobre estar presente, fazer parte da vida dele e compartilhar essas pequenas vitórias. Aos poucos, Paulo começou a perceber que sua vida estava cheia de possibilidades que ele nunca tinha considerado antes. Ele começou a sair mais, a conhecer lugares novos. Em um fim de semana, Camila o convenceu a ir a uma feira de rua. Eles passearam pelas barracas de comida, artesanato e música ao vivo. Paulo comprou um chapéu para Lucas e um vaso de flores para Camila, que riu dizendo que nunca esperou receber flores em uma feira. "É um presente simples, mas significativo", disse ele com um sorriso tímido. Camila olhou para ele com carinho. "É perfeito, obrigada." Essas pequenas interações foram transformando Paulo. Ele percebeu que não precisava viver isolado para manter a memória de Beatriz viva. Na verdade, ao se abrir para novas experiências, ele estava honrando o que ela sempre acreditou: que a vida é feita de momentos que valem a pena ser vividos. Em uma noite tranquila, enquanto Camila lia um livro e Lucas já estava dormindo, Paulo sentou-se no jardim. O céu estava cheio de estrelas, e o ar tinha um frescor que ele não sentia há muito tempo. Ele fechou os olhos e respirou fundo, lembrando-se de como Beatriz adorava noites assim. "Você estaria orgulhosa de mim, Bia", disse ele em voz baixa, sentindo uma paz que há anos parecia inatingível. Aquela era a grande verdade. Paulo não estava apenas vivendo de novo. Ele estava se reencontrando com a parte de si mesmo que ele achava que tinha perdido quando Beatriz partiu. No dia seguinte, enquanto Lucas corria pelo jardim e Camila o chamava para almoçar, Paulo olhou ao redor e percebeu algo simples, mas poderoso.
A vida não precisa de grandes momentos para ser significativa. Às vezes, são as risadas de uma criança, as conversas tranquilas, ou o som de passos leves pela casa que fazem tudo valer a pena. Ele não estava apenas vivendo, ele estava finalmente vivo novamente. Paulo nunca pensou muito sobre herança. Para ele, herança era algo material, como dinheiro, propriedades ou ações. Era algo que ele sabia que tinha em abundância, mas nunca realmente ligou para isso. Durante anos, ele acreditou que sua maior herança seria a mansão onde vivia, ou talvez os investimentos que fez ao longo da vida. Mas com o tempo, ele começou a perceber que a verdadeira herança não era algo que se guardava no banco. Tudo começou com Lucas. Ele tinha o hábito de fazer perguntas sobre tudo, e um dia, enquanto Paulo estava ensinando o menino a mexer no violão, Lucas perguntou: "Paulo, o que você vai deixar para mim quando eu crescer?" A pergunta o pegou de surpresa. Ele parou de tocar e olhou para o garoto, que o encarava com olhos curiosos e esperançosos. "Por que está perguntando isso?" perguntou Paulo, tentando ganhar tempo para pensar na resposta. "Porque a mamãe sempre fala que a gente precisa deixar algo bom para as pessoas que a gente ama, tipo memórias. Isso conta?" Paulo riu, surpreso com a profundidade da pergunta. "Conta. E acho que memórias podem ser a coisa mais importante que a gente deixa." Lucas sorriu, satisfeito, com a resposta, e voltou a brincar com as cordas do violão. Mas a pergunta ficou na cabeça de Paulo. Ele começou a pensar sobre o que realmente estava deixando para Camila e Lucas, e percebeu que não era apenas sobre bens materiais. Era sobre valores, histórias e as lições que eles poderiam levar com eles para o resto da vida. Com Camila, isso ficou ainda mais evidente. Uma noite, enquanto Lucas já estava dormindo, os dois estavam na varanda conversando sobre o futuro. Camila mencionou que queria que Lucas crescesse sabendo o que era importante na vida. Não dinheiro ou coisas, mas amor, honestidade e força, para enfrentar desafios. "Ele já tem isso", disse Paulo olhando para ela. "Por causa da gente?" perguntou Camila com um sorriso. "Por causa de você. Ele vê isso em você todos os dias." Camila balançou a cabeça, humilde como sempre. "Eu tento. Mas ele também vê em você, Paulo. Você é o exemplo de como as pessoas podem mudar, de como é possível abrir o coração mesmo quando parece tarde demais." Essas palavras mexeram com Paulo. Ele nunca tinha pensado em si mesmo como alguém que poderia ensinar algo a Lucas ou a Camila, mas percebeu que, sem querer, já estava fazendo isso. Certo dia, enquanto arrumava algumas coisas na mansão, Paulo encontrou um álbum de fotos que Beatriz havia feito nos primeiros anos de casamento deles. Ele se sentou no chão da sala e começou a folheá-lo, lembrando-se de como era a vida naquela época. As fotos mostravam momentos simples, viagens, jantares, sorrisos espontâneos. Ele percebeu que Beatriz sempre esteve mais interessada nas experiências do que nas coisas materiais. Inspirado por isso, Paulo decidiu criar algo semelhante para Camila e Lucas. Ele comprou um álbum vazio e começou a preenchê-lo com fotos e bilhetes que documentavam os momentos que estavam vivendo juntas. Ele pediu para Camila ajudar, e ela imediatamente abraçou a ideia. "Isso vai ser incrível para Lucas quando ele crescer", disse ela, enquanto colava uma foto dele montando seu primeiro castelo de brinquedo. "E para nós também", respondeu Paulo, com um sorriso. Mas a nova herança de Paulo não era apenas sobre objetos sentimentais. Ele também começou a transmitir lições práticas para Lucas. Quando estavam no jardim cuidando da horta, Paulo falava sobre paciência, mostrando como cada planta precisava de tempo e cuidado para crescer. Quando brincavam de construir coisas, ele explicava a importância de trabalhar em equipe e pensar antes de agir. "Por que você sempre pensa tanto antes de fazer as coisas, Paulo?" perguntou Lucas um dia. "Porque é assim que a gente aprende a fazer certo da primeira vez", respondeu ele, bagunçando o cabelo do menino. Lucas pareceu considerar isso por um momento antes de sorrir. "Então eu vou fazer isso também." Esses momentos se tornaram a base do que Paulo agora entendia como sua verdadeira herança. Não era sobre a casa ou o dinheiro.
era sobre as coisas que ele podia ensinar, as memórias que estava ajudando a criar e o exemplo que ele estava dando a cada dia. Camila também estava recebendo sua parte dessa herança emocional. Paulo percebeu que ela começou a mudar de uma maneira sutil, mais significativa. Ela parecia mais confiante, mais segura de que estava construindo um futuro para ela e Lucas. "Você acha que estou fazendo um bom trabalho como mãe?" perguntou ela a Paulo uma noite, enquanto os dois terminavam de arrumar a cozinha. "Eu acho que você está fazendo um trabalho incrível", respondeu ele sem hesitar. "Lucas é a prova disso." Camila sorriu, e Paulo sentiu que naquele momento estava ajudando a construir algo maior do que ele imaginava. No final, Paulo percebeu que a verdadeira herança que ele estava deixando para Camila e Lucas não era algo que poderia ser medido ou contado. Era algo que eles levariam no coração. Amor, respeito, coragem e a certeza de que, mesmo depois dos momentos mais difíceis, era possível encontrar um novo começo. Paulo vinha se sentindo estranho há algumas semanas. Não era algo óbvio, mas ele notava pequenas coisas. Dores de cabeça que vinham do nada, momentos em que ele esquecia palavras simples ou tinha dificuldade para se concentrar. No início, ele achou que era apenas o estresse ou talvez cansaço acumulado. Mas com o tempo, esses episódios começaram a acontecer com mais frequência. Uma tarde, enquanto estava no jardim tentando consertar uma cadeira quebrada, ele sentiu uma tontura tão forte que precisou se sentar. Camila, que estava na cozinha, percebeu algo errado pela janela e correu para ajudá-lo. "Paulo, você está bem?" perguntou ela, preocupada. "É só tontura. Não é nada", respondeu ele, tentando minimizar o que estava sentindo. Mas Camila não se convenceu. Ela insistiu para que ele fosse ao médico, e depois de muita relutância, Paulo concordou. No fundo, ele sabia que algo estava errado, mas não queria admitir nem para si mesmo. A consulta foi rápida, mas o médico recomendou exames mais detalhados, incluindo uma ressonância magnética. Quando os resultados ficaram prontos, Paulo voltou ao consultório acompanhado por Camila. Ele insistiu que estava bem o suficiente para ir sozinho, mas Camila foi firme. "Você não vai enfrentar isso sozinho, seja lá o que for", disse ela, com um tom que não deixava espaço para discussão. Sentados no consultório, Paulo observava o médico analisar os exames. O silêncio era quase insuportável. Ele podia sentir o coração acelerado enquanto esperava o diagnóstico. "Paulo, os exames mostram algo que precisamos investigar mais a fundo", começou o médico, com uma expressão séria. "Você tem um tumor no cérebro." As palavras pareciam ecoar na sala. Paulo ficou em silêncio, como se seu cérebro precisasse de um momento para processar. Ele olhou para Camila, que estava com os olhos arregalados, tentando conter a emoção. "É câncer?" perguntou ele direto, sua voz firme mas baixa. O médico confirmou com um aceno de cabeça. "Sim, é um glioblastoma. É agressivo, mas podemos discutir opções de tratamento. O importante agora é agirmos rapidamente." Paulo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. Por um momento, ele não ouviu mais nada do que o médico estava dizendo. As palavras se tornaram um ruído distante enquanto ele tentava processar a notícia. Camila segurou a mão dele com força, trazendo-o de volta ao momento. Ele olhou para ela e viu lágrimas nos olhos dela, mas também uma determinação que ele conhecia bem. "Quais são as opções?" perguntou Camila ao médico, já assumindo o controle da situação. O médico explicou que o tratamento envolvia cirurgia, seguida de radioterapia e quimioterapia. Ele foi honesto sobre os desafios, mas também enfatizou que cada caso era único e que eles fariam o possível para ajudá-lo. Quando saíram do consultório, o silêncio entre Paulo e Camila era pesado. Eles andaram até o carro sem dizer uma palavra. Camila dirigiu de volta para a mansão, enquanto Paulo olhava pela janela, perdido em pensamentos. Quando chegaram, Lucas correu para recebê-los, como sempre fazia. Ele segurava um desenho que tinha feito durante a tarde e começou a contar uma história animada sobre os personagens que havia criado. Paulo tentou sorrir,
mas sentiu o peso da situação apertando seu peito. Ele se abaixou para ficar na altura de Lucas e abraçou o menino com força, sem dizer nada. Lucas ficou confuso, mas retribuiu o abraço. "Você está bem, Paulo?" perguntou Lucas inocente. "Estou, garoto. Só precisava de um abraço", respondeu Paulo, tentando esconder a dor. Mais tarde, naquela noite, enquanto Lucas dormia, Paulo e Camila conversaram na sala. Ele estava sentado na poltrona, com uma expressão que misturava medo e resignação. "Eu não sei se consigo passar por isso", disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Camila sentou-se ao lado dele e segurou sua mão novamente. "Você não precisa passar por isso sozinho. Eu e Lucas estamos aqui. Vamos enfrentar isso juntos." Paulo balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Ele não chorava há anos, mas agora parecia impossível segurar. "Eu não queria que Lucas passasse por isso. Ele acabou de encontrar um lar, uma família. E agora isso", disse ele, com a voz embargada. "Você é mais forte do que pensa, Paulo", disse Camila, sua voz firme, mas cheia de ternura. "E você já nos deu tanto. Agora é a nossa vez de cuidar de você." Paulo sabia que o caminho à frente seria difícil, mas naquele momento percebeu que não estava sozinho. Camila e Lucas eram sua nova família, e ele sabia que com eles, ao seu lado, enfrentaria o que viesse pela frente. Depois do diagnóstico, Paulo começou a encarar sua mortalidade de uma forma que nunca tinha feito antes. Ele sabia que os dias à sua frente seriam desafiadores, cheios de tratamentos e incertezas. Mas, acima de tudo, sabia que precisava garantir que Camila e Lucas estivessem protegidos, independentemente do que acontecesse. Certa manhã, ele pegou o telefone e ligou para seu advogado de confiança, o Sr. Nogueira, um homem de meia idade que havia cuidado das finanças e documentos legais de Paulo por muitos anos. "Preciso conversar com você, Nogueira." "Algo importante", disse Paulo, com a voz firme, mas calma. "Claro, Paulo. Quando você pode vir ao escritório?" perguntou o advogado. "Prefiro que venha aqui. Quero resolver isso o quanto antes." Na tarde seguinte, Nogueira chegou à mansão com sua pasta de couro e a expressão séria de sempre. Ele conhecia Paulo o suficiente para saber que quando o homem o chamava, era porque havia algo urgente. Os dois se sentaram na biblioteca, onde Paulo já havia preparado os documentos que queria revisar. Camila estava fora com Lucas, o que deu a Paulo a privacidade necessária para ter essa conversa. "Eu quero mudar meu testamento", começou Paulo, indo direto ao ponto. "Certo. O que você tem em mente?" perguntou Nogueira, abrindo um bloco de notas. Paulo respirou fundo antes de continuar. "Quero que todos os meus bens, a mansão, as contas bancárias, os investimentos, tudo vá para Camila e Lucas." Nogueira parou de escrever e olhou para Paulo surpreso. "Isso é bastante coisa, Paulo. Você tem certeza?" "Tenho. Eles são minha família agora. E quero garantir que se algo acontecer comigo, eles não precisem se preocupar com nada." Nogueira assentiu, mas fez uma pausa antes de continuar. "E você quer que eles saibam disso agora?" "Não. Não quero que Camila saiba. Pelo menos não enquanto eu estiver aqui. Ela não aceitaria ou tentaria argumentar contra. Quero que isso seja resolvido de forma simples, sem discussões." O advogado concordou e começou a trabalhar nos detalhes. Enquanto ele digitava no laptop, Paulo olhava ao redor da biblioteca, pensando no que aquela decisão significava. Ele sabia que Camila nunca pediu nada a ele. Ela era independente, sempre insistindo em contribuir com o que podia, mesmo que fosse algo pequeno. Mas Paulo também sabia que ela e Lucas mereciam mais do que apenas uma lembrança dele. "Você tem algum pedido específico sobre como deve ser usado o dinheiro ou os bens?" e perguntou Nogueira, enquanto finalizava o rascunho. "Não quero restrições. Quero que eles usem como acharem melhor. Mas se puder incluir algo, diga que é para eles viverem felizes. Para Camila garantir que Lucas tenha tudo o que precisa. E que ela nunca se sinta sozinha." Depois de algumas horas, o documento estava pronto. Nogueira explicou os próximos passos,
e Paulo assinou com firmeza. Ele olhou para a página final do testamento por um momento, antes de entregar de volta ao advogado. Isso é o certo, disse ele, quase para si mesmo. Eu vou cuidar de tudo, Paulo. Fique tranquilo, garantiu Nogueira guardando os papéis na pasta. Antes de ir embora, o advogado olhou para Paulo com um olhar misto de respeito e preocupação. Você é um homem generoso, Paulo. Não é todo dia que vemos alguém pensar tão profundamente nos outros assim. Paulo deu um sorriso. Pequeno. Não é generosidade. É amor. Eles mudaram minha vida, Nogueira. Isso é o mínimo que posso fazer. Depois que o advogado foi embora, Paulo ficou sentado na biblioteca por um tempo, pensando no que havia feito. Ele sabia que Camila ficaria surpresa, talvez até irritada, se descobrisse. Mas ele também sabia que ela entenderia, eventualmente. Mais tarde, quando Camila e Lucas voltaram para casa, a energia deles encheu os corredores da mansão. Lucas correu para mostrar um desenho novo que havia feito, e Camila foi direto para a cozinha preparar o jantar. Paulo observou os dois com um sorriso. Eles não tinham ideia do que ele havia feito, e isso era exatamente como ele queria. Não era sobre reconhecimento ou gratidão. Era sobre garantir que a vida deles continuasse, mesmo sem ele. Enquanto ajudava Lucas a montar um quebra-cabeça na sala, Paulo sentiu um peso sair de seus ombros. Ele sabia que não tinha controle sobre quanto tempo ainda tinha, mas estava em paz com isso. O que realmente importava era que Camila e Lucas estariam bem. E para Paulo, isso era tudo o que importava. Os últimos meses da vida de Paulo foram um misto de luta e aceitação. Ele enfrentou os tratamentos com coragem, mas sabia que o tempo não estava a seu favor. Cada consulta, cada sessão de radioterapia era um lembrete de que sua jornada estava chegando ao fim. Mas mesmo diante da adversidade, ele encontrou força em Camila e Lucas. A mansão, que antes era um lugar marcado pelo silêncio, agora vibrava com a energia da vida. Lucas corria pelos corredores, sempre encontrando formas de trazer um sorriso ao rosto de Paulo, mesmo nos dias mais difíceis. Camila cuidava de tudo com dedicação, garantindo que ele nunca se sentisse sozinho. Em uma manhã ensolarada, Paulo acordou sentindo-se mais fraco do que de costume. Ele sabia que algo estava diferente. O corpo parecia mais pesado, os movimentos mais lentos. Mas ainda assim, ele reuniu forças para descer as escadas e sentar-se na varanda. Era seu lugar favorito, onde ele podia ver o jardim que agora estava cheio de vida, um símbolo das mudanças que Camila e Lucas trouxeram para sua vida. Camila percebeu que algo estava errado e sentou-se ao lado dele. Ela não disse nada no início, apenas segurou sua mão, como sempre fazia nos momentos em que palavras eram desnecessárias. Você está cansado hoje, disse ela com a voz suave. Paulo olhou para ela e deu um pequeno sorriso. Um pouco, mas estou bem aqui. Com você e Lucas. Lucas apareceu correndo logo em seguida, segurando um balão que havia ganhado recentemente. Ele parou ao lado de Paulo, ofegante, mas sorrindo. Olha, Paulo, o balão voou tão alto que quase tocou o céu. Paulo riu, apesar do cansaço evidente. Você tem sorte de tê-lo de volta. Segure firme agora, hein? Lucas assentiu com entusiasmo antes de voltar a brincar no jardim. Paulo observou o menino por alguns minutos, como se estivesse guardando aquele momento na memória. Mais tarde, naquele mesmo dia, Paulo pediu para Camila ajudá-lo a ir até a biblioteca. Ele queria sentar-se ali uma última vez, cercado pelos livros que ele e Beatriz amavam tanto. Quando se acomodou na poltrona favorita, olhou ao redor e suspirou. Este lugar sempre foi importante para mim, disse ele, com a voz mais fraca do que o normal. Camila sentou-se ao lado dele, segurando sua mão novamente. É um lugar cheio de memórias boas. E agora está cheio de memórias novas também, completou ele, olhando para ela com gratidão. A tarde passou de forma tranquila. Lucas veio sentar-se ao lado de Paulo, mostrando seus desenhos e contando histórias sobre aventuras imaginárias. Paulo ouviu cada palavra com atenção, rindo de vez em quando e fazendo perguntas. Quando a noite caiu,
Camila ajudou Paulo a voltar para seu quarto. Ele estava mais cansado, mas não demonstrava medo ou ansiedade. Camila, disse ele, quando ela ajeitava os cobertores. Sim, respondeu ela, parando para olhá-lo. Obrigado por tudo. Você e Lucas me deram mais do que eu poderia pedir. Vocês me deram uma nova chance de viver, de sentir que ainda tinha algo a oferecer. Camila tentou segurar as lágrimas, mas falhou. Nós somos os gratos, Paulo, por tudo. Ele deu um sorriso fraco, mas cheio de amor. Cuide dele, cuide de si mesma e nunca esqueça, vocês são minha família. Camila assentiu, segurando a mão dele com força. Lucas, já sonolento, entrou no quarto para dar um beijo de boa noite em Paulo. O menino encostou a cabeça no peito dele por um momento, como fazia todas as noites. Boa noite, Paulo. Eu te amo, disse Lucas com a voz baixa. Eu também te amo, garoto. Muito, respondeu Paulo, com um brilho no olhar. Naquela noite, enquanto Camila e Lucas dormiam, Paulo partiu tranquilamente. Ele estava em paz, cercado pelas pessoas que se tornaram o centro de sua vida. Quando Camila entrou no quarto pela manhã e percebeu o que havia acontecido, sentiu um aperto profundo no coração. Ela chorou, mas ao mesmo tempo sentiu gratidão por ter feito parte da vida dele nos últimos meses. Ela chamou Lucas, que mesmo jovem, parecia entender a gravidade do momento. Ele se sentou ao lado de Camila, segurando a mão dela enquanto olhava para Paulo. Ele está com a mamãe Beatriz agora? Perguntou Lucas, com a voz inocente. Camila sorriu entre as lágrimas. Está, e eles devem estar muito orgulhosos de você. A mansão ficou em silêncio naquele dia, mas não era o silêncio vazio de antes. Era um silêncio carregado de amor, de respeito, de lembranças que eles guardariam para sempre. Paulo deixou muito mais do que bens materiais. Ele deixou uma marca eterna na vida de Camila e Lucas, que continuariam vivendo com as lições, o amor e as memórias que ele compartilhou com eles. Os dias que se seguiram à partida de Paulo foram difíceis para Camila e Lucas. A ausência dele era sentida em cada canto da mansão, nos momentos mais simples, como a risada que ele dava quando Lucas contava uma piada boba, ou o jeito que ele ajudava no jardim sem reclamar, mesmo quando estava cansado. Mas ao mesmo tempo, Camila sabia que Paulo não gostaria que eles vivessem presos ao luto. Foi enquanto revisava os papéis que Paulo havia deixado em ordem com o advogado que ela teve a ideia. No meio dos documentos, Camila encontrou uma carta que Paulo havia escrito para ela. Na carta, ele expressava sua gratidão por tudo o que ela e Lucas trouxeram para a vida dele, e mencionava que queria que ela usasse o que ele deixou para continuar ajudando os outros. Você me ensinou que a vida é sobre o que fazemos pelos outros. Use isso para fazer algo que importe, dizia um trecho. Aquelas palavras tocaram Camila profundamente. Ela passou dias pensando no que poderia fazer, até que a ideia começou a tomar forma. Paulo sempre falou sobre como queria ajudar mais pessoas, especialmente aquelas que estavam em situações difíceis. Ele costumava dizer que a vida só fazia sentido quando você usava suas oportunidades para criar novas para os outros. Foi assim que Camila decidiu criar uma ONG. O nome veio fácil. Casa Paulo Mendes, em homenagem ao homem que transformou a vida dela e de Lucas. A ideia era simples, mas poderosa. A ONG ajudaria famílias carentes, oferecendo suporte financeiro, orientação profissional e um espaço para crianças aprenderem e brincarem. Camila queria criar um lugar onde pessoas em situações difíceis pudessem encontrar esperança e recomeçar, assim como ela encontrou quando Paulo entrou na vida dela. Camila começou organizando reuniões com amigos e conhecidos que poderiam ajudá-la a colocar o projeto em prática. Ela usou parte da herança que Paulo deixou para reformar uma antiga casa no centro da cidade, transformando-a em um espaço acolhedor, com áreas para oficinas, um pequeno refeitório e um jardim onde as crianças pudessem brincar. Lucas, apesar de ser apenas uma criança, também se envolveu. Ele insistiu em pintar uma das paredes do prédio com um grande desenho de um sol sorridente. Assim as pessoas vão se sentir felizes quando chegarem, explicou ele,
segurando os pincéis com entusiasmo. O trabalho foi árduo, mas em poucos meses, a Casa Paulo Mendes estava pronta para abrir suas portas. No dia da inauguração, Camila organizou uma pequena cerimônia. Amigos, voluntários e algumas das primeiras famílias que seriam atendidas pela ONG estavam presentes. Antes de cortar a fita, Camila fez um pequeno discurso. Ela falou sobre Paulo, sobre como ele acreditava no poder da generosidade e no impacto que pequenas ações podiam ter na vida das pessoas. Paulo era alguém que enxergava o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguiam ver isso em si mesmas. Ele mudou minha vida e a de Lucas, e eu espero que essa casa possa fazer o mesmo por muitas outras famílias. Aplausos ecoaram enquanto a fita era cortada, e a Casa Paulo Mendes finalmente começou a funcionar. Nos meses seguintes, a ONG se tornou um ponto de referência na comunidade. Camila organizou aulas de reforço escolar para crianças, oficinas de qualificação profissional para adultos e até mesmo palestras motivacionais com pessoas que superaram desafios semelhantes. Uma das primeiras famílias a ser atendida foi a de Clara, uma mãe solo com 2 filhos pequenos que estava lutando para encontrar trabalho. Com a ajuda da ONG, Clara conseguiu fazer um curso de cabeleireira e, em pouco tempo, abriu seu próprio salão. Eu não sei como agradecer, disse ela a Camila, emocionada, segurando as mãos dela. Só prometa que, quando puder, ajude outra pessoa. É isso que Paulo gostaria que fizéssemos, respondeu Camila com um sorriso. O impacto da ONG também foi profundo para Lucas. Ele cresceu vendo o trabalho de sua mãe, aprendendo a importância de ajudar os outros. Ele se tornou parte ativa das atividades da ONG, organizando brincadeiras para as crianças e até mesmo ajudando a ensinar outras crianças a desenhar. Em uma tarde, enquanto Camila organizava papéis na mesa de seu pequeno escritório dentro da ONG, Lucas entrou segurando um desenho. Era um retrato de Paulo, com um grande coração ao redor dele. Você acha que ele está vendo o que estamos fazendo? Perguntou Lucas. Camila olhou para o desenho e sentiu um nó na garganta. Eu tenho certeza que ele está, e tenho certeza que ele está muito orgulhoso. A Casa Paulo Mendes se tornou mais do que uma ONG. Tornou-se um símbolo de amor, resiliência e esperança. Camila sabia que nunca poderia retribuir tudo o que Paulo fez por ela, mas ao manter sua memória viva através do trabalho que faziam, ela sentia que estava cumprindo a promessa que fez a ele. Viver uma vida que importasse, uma vida que fizesse diferença. E todas as vezes que ela via uma criança sorrindo ou uma família encontrando um novo começo, ela sentia que Paulo estava ali com eles sorrindo também.